Olá, essa é a nossa quinta e última aula do minicurso Traços do Brasil Imperial, Arquitetura Brasileira Pós-Independência. E nessa aula, nós vamos abordar o estilo moderno. Para falar um pouquinho da arquitetura moderna, né? É o contexto histórico dela. É um estilo que surge como consequência das inovações tecnológicas provenientes da Revolução Industrial, como o concreto armado. Teve seu ápice entre os anos de 1930 e 1950. A Semana de Arte de 1922 foi um importante marco para a mudança de postura e atitudes dos artistas. Houve um processo de exaltação cultural e de afirmação da identidade nacional, que levou à busca de uma arte diferenciada. Então, é importante falar desse estilo arquitetônico, né? Porque como a Semana de Arte Moderna de 1922, ela foi um grande marco para esse estilo e ela faz referência, né, à independência do Brasil em 1822, ou seja, no centenário da independência do Brasil. Então, tem essa influência direta, né? Sendo que na Semana de Arte de 1922, né, é a ideia da independência artística, né, dessa questão da valorização nacional, de um estilo nacional. E aí eu trago, né, a primeira obra, que é o Carnaval em Madureira, que é de Tarsila do Amaral, uma das artistas que participou intensamente, né, da Semana de Arte Moderna. Ela é de 1924, e ela retrata, né, esse símbolo da Torre Eiffel em meio à cidade, né, da cidade, enfim, de Madureira. E é importante a gente analisar porque essa questão da influência, né, da antropofagia, né, que é dita desse período, que acaba sendo uma influência dessas artes estrangeiras, né, desse consumo de arte que formou a nossa arquitetura nacional, né, e aqui ela acaba retratando, né, trazendo a Torre Eiffel para Madureira, né, como se fosse um símbolo do carnaval. E, enfim, e aí o Estado ele desempenhou um relevante papel, né, no processo de implantação do modernismo no território brasileiro, né? Diversas obras arquitetônicas foram patrocinadas como símbolo de modernidade e progresso no país, principalmente no que se refere à fundação da nova capital federal, né, que foi Brasília. E aí eu trago aqui algumas pinturas do Otoniel Fernandes, elas são bem recentes, de 2020, né? Aqui ele retrata a corrida da primavera, né? As próximas fotos serão principalmente de Brasília, né? Porque representam, né, essa arquitetura que foi criada, né, para a fundação da capital. Então, o estilo moderno, né, ele basicamente se encontra em muitas das obras, né, das edificações de Brasília. E aí, aqui a gente consegue, né, observar essas obras arquitetônicas, né, que se tornaram grandes símbolos nacionais. Bom, no que se refere às características construtivas, né, o estilo arquitetônico ele importou diversas tendências internacionais e foi consolidado por meio do reconhecimento das obras de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A arquitetura adotou uma postura baseada em preceitos políticos e acadêmicos e foi uma poderosa arma usada pelos governantes como símbolos de progresso e industrialização. É, nós conhecemos, né, principalmente as obras, né, do Oscar Niemeyer e são grandes referências, né, para o estilo da arquitetura moderna. A imagem aqui sob a paineira da catedral, ela mostra, né, a Catedral de Brasília e também essa questão de ser símbolo de progresso, né, industrialização, por causa da utilização, né, dos materiais, do concreto armado principalmente, né, que possibilita construções com partidos construtivos muito assim inovadores, muito diferenciados, né? A gente acaba vindo, né, de estilos mais simplórios antigamente, né, inicialmente, com traçados mais retilíneos, construções mais rústicas, passa, né, a adotar edificações com traçados mais
voltados, né, para a antiguidade clássica, aí com a presença dos arcos, das cúpulas, né, mas ainda assim algo mais ainda simétrico, geométrico, né, muito definido, né. E depois, né, com o estilo barroco, adota um pouco de tudo, né, isso que a gente tinha, mais outras ornamentações, né, mais outros adornos, outros detalhes. Quando a gente chega na arquitetura moderna, a a as características, né, dos materiais utilizados na construção, elas possibilitam, diversas formas e muita liberdade artística para construir. Então a Catedral de Brasília é um grande exemplo, né, dessa arquitetura mais livre, né, de um partido mais livre, né, de construção. Bom, a prevalência de edifícios com formas geométricas bem definidas e sem ornamentação, né, em sua maioria eles possuem esse tipo de traçado. As fachadas apresentam uma segregação entre os elementos estruturais e de vedação. No térreo, há uso de pilotis, presença de artes em murais, móveis e jardins e panos de vidros contínuos. Então aqui a gente pode ver a pintura Noite no Espelho d'Água do Itamaraty e ela consegue retratar, né, essa questão da segregação entre a parte estrutural e de vedação, né, que nesse caso é vedação, mas são panos de vidro contínuos também, né, o uso, né, do pilotis. No caso aqui, existe a presença desses pilares, né, que são talvez mais decorativos, né, mas, tem uma função logicamente estrutural. Presença de artes em murais, não é o caso desse edifício, né, no caso, na parte em que aparece pra gente na pintura, mas a gente pode observar uma escultura ali no meio desse espelho d'água, né, enfim. E aí as principais características, né, dessa arquitetura é que ela privilegia a simplicidade, né, possui formas simples e geométricas, poucas ornamentações, o uso do concreto armado, o livre partido arquitetônico e possui, né, os 5 pontos da arquitetura moderna, que são a fachada livre, as janelas em fita, pilotis, terraço-jardim e planta livre. Então, assim, é uma arquitetura que privilegia a simplicidade, mas no sentido das poucas ornamentações, né? Porque em determinadas obras, né, como por exemplo essa, Manhã na Igrejinha, a gente pode observar que a simplicidade é na questão da ornamentação, mas pelo livre partido arquitetônico, né, a gente acaba tendo formas aí bastante diferenciadas, né, bastante inovadoras para a construção, né, civil. E aí, com relação aos 5 pontos da arquitetura, né, são 5 características que prevalecem na maioria das obras, né, modernas, e que são a fachada livre, né, a utilização das janelas em fita, pilotis, terraço, jardim e planta livre. Bom, nosso mini curso chegou ao final e eu gostaria de agradecer a você que me acompanhou até aqui, até o final, assistindo todas as aulas. Espero ter contribuído de alguma forma pelo seu interesse, com a sua curiosidade, né, na área da arquitetura, nos estilos arquitetônicos, né? Enfim, que as influências, né, do processo de independência na construção desses estilos, né, na evolução urbana. Enfim, foi um prazer estar aqui e espero ver você novamente em breve. Até lá!